Presidente, no projeto anterior, que foi discutida a questão do congelamento do salário dos vereadores para a próxima legislatura. Alcança a 0 hora, por favor, de cima, a 0 hora. Está aqui. E aí, colegas vereadores e vereadoras, lendo a 0 hora de hoje, quem tem acesso a hoje, é falado sobre, na página 9, servidor pode ter o salário congelado, ou seja, todos os servidores públicos do Brasil inteiro podem ter seus salários congelados. E esse acordo está para fechar nas próximas horas do dia, né, ou ainda essa semana, do congelamento do salário dos servidores. Todo mundo sabe, e eu numa reunião de líderes que nós tivemos aqui nessa semana, que eu jamais fico em cima do muro. Posso ser penalizado muitas vezes pelas minhas posições, mas eu não fico em cima do muro. E também não faço demagogia em algumas horas para ganhar preço eleitoral. Por que eu falo isso, colegas? E quem nos acompanha pelo canal 16 TV Câmara e redes sociais? Eu sou defensor do servidor público. Mas Caxias do Sul é uma das poucas cidades do Brasil que tem reajuste trimestral pela inflação, aprovado pela Câmara de Vereadores, e reajuste pela categoria. Essa já é uma coisa que está sendo debatida no Congresso, pelo Senado. Mas, colegas, eu usei do vereador Fiuza esses dias na reunião de líder, não por ele ser somente vereador, mas por ser pastor, e também tenho certeza que se um dia precisar, é a palavra dele, por ele ser uma pessoa honesta na palavra. Há pouco tempo atrás, quando o Guerra era prefeito, nós tivemos uma reunião na sala ao lado da presidência, assessoria legislativa, aonde a gente já ia votar esse projeto de reposição da inflação. E muitos dos vereadores estão se manifestando por aí em redes sociais, fazendo demagogia, inclusive bradaram que estavam querendo implementar o 13º salário para os vereadores. Muitos pressionaram ainda o Fiuza, vereador Fiuza, vai lá e conversar com o prefeito Daniel Guerra para fazer essa reposição salarial, para ele sancionar, que a gente vai votar agora. Queriam a reposição de anos anteriores. É mentira, colegas, o que eu estou falando? É mentira ou é verdade? Então não me venha aqui no parlamento agora fazer demagogia nas costas em véspera de eleição. Em cima da mesa diretora aqui dos vereadores que não venham fazer demagogia. É muito fácil agora se oportunizar no período da saúde que nós estamos vivendo para querer ganhar louros. Se todo mundo votasse contrário à reposição salarial, continuaria o mesmo salário. É bom deixar isso aqui claro para a população saber. Eu poderia dizer que eu ia votar contra, para depois bradar por aí, eu votei contra a reposição salarial. Mas não é. Se eu votasse contra, todos os vereadores votassem contra, o valor ia permanecer o mesmo. Caxias do Sul, e eu peço à presidência da Câmara, e já foi pedido isso, que faça um estudo das 10 cidades, maiores cidades do Rio Grande do Sul. O salário dos vereadores e regalias que muitos têm. Caxias do Sul não tem 13º. Caxias do Sul não tem auxílios de gabinetes. Caxias do Sul não tem férias. Não tem veículos disponíveis. Tem 3 sessões por semana. Fora que a gente fica o dia inteiro nas comissões, para cima e para baixo. Não tem auxílio gasolina. 2 assessores somente, enquanto outras cidades menores. Santa Maria tem 5 assessores. E aí, colegas, não venham fazer demagogia algumas pessoas, querer macular a imagem de uma Câmara que tem 129 anos de história e que nunca teve um caso que manchou a reputação desse espaço sagrado. Concordo, presidente, que nós estamos vivendo num momento de crise extrema no nosso país e que milhares de pessoas estão perdendo os empregos, que pode ser revisto.
que pode ser revisto qualquer coisa, a redução do salário. Não é uma declaração de líder para continuar. Pode ser revisto, quem sabe, a redução dos salários. Agora, eu não quero fazer nominar nomes. E eu tenho prova disso que eu estou falando. E eu já falei que se eu precisar um dia colocar e expor pessoa por pessoa, eu vou expor. Não venham fazer demagogia nas costas de colegas vereadores aqui. Muitas vezes aqui o vereador Renato Oliveira, quando era vice-presidente na legislatura passada, assumiu nas costas, sozinho, o ônus do aumento de salário, a reposição salarial. Colegas, vereadores e vereadoras, por isso que eu me refiro ao vereador Fiuza, que a gente pode ser oposição um ao outro, mas eu tenho certeza que se alguém pedir isso aqui para ele, ele vai dizer que é verdade. Porque, trancafiado numa sala, imploravam para ele falar com o Guerra para ser aprovado o projeto quanto antes, para ser sancionado e reposto o salário, e retroativo ainda, para engordar o bolso. Tá? Então, colegas, eu fiz algumas sugestões, vereador presidente. Tá? Enxugar o quadro de assessoria nas bancadas, a redução dos 50% de verba de representação dos gabinetes da assessoria de comunicação e a direção geral. Só aí seria uns 15 mil por mês de economia. Tem outras economias que eu sei que a mesa diretora está pensando. Agora, volto a dizer, eu defendo e parabenizo e agradeço os servidores públicos que se dedicam. Mas é preciso que o prefeito Flávio Cassina também reveja muitas questões que só em Caxias do Sul tem e que a classe empresarial, vereador Edson, quando o senhor se referiu aqui na tribuna, que também está cobrando para a questão do servidor público. E é preciso que a Câmara de Vereadores, junto com o Executivo, dê resposta. Porque só aí também nós já faremos aí uma economia muito grande com pessoas que trabalham no setor público, comparando com o setor privado. De quem tem estabilidade e quem não tem. E quem não tem nem reposição pela essa categoria, aqui em Caxias do Sul, tem reposição a cada 3 meses. Inclusive, o prefeito podia ter feito uma economia, congelado o salário dos servidores, porque nós aprovamos e agora em abril, no momento de crise, foi dado a reposição. Pela trimestralidade. Poucas cidades no país, acho que nem 10 cidades no país têm o que Caxias do Sul tem. Isso sim destoa da realidade do nosso país. Isso são ações efetivas que nós podemos fazer para ajudar na economia. E aqui é claro que esse congelamento que nós estamos fazendo, muitos aqui não serão mais vereadores. Muitos vereadores podiam fazer demagogia em cima disso daqui, porque nem a vereador mais vão concorrer ao executivo, ou podiam fazer demagogia em cima do executivo. E voltamos à legislatura passada, teve um vereador que votou favorável à permanência do salário dos vereadores, mas contrário ao congelamento do executivo, porque concorreu a prefeito, se elegeu, porque queria o aumento de salário. Então, em vésperas de eleição, nós não podemos fazer demagogia. Não estou dizendo em cima deste vereador e da mesa diretora, mas em cima deste parlamento, que tem história. Pessoas que lutaram e continuam lutando, se dedicando. Então, por isso, presidente, faz esse levantamento, porque enquanto isso fica só nós, vereadores, dizendo para a população, enquanto isso nós comparando o salário dos vereadores de Caxias do Sul com outros da região, né, que tem uma sessão por semana, que não tem... Olha o compromisso que nós temos. Sem ter 13º, sem ter férias, e não estou reclamando, não estou dizendo o que a gente quer, mas tem muitos vereadores que fazem demagogia em cima disso, mas que ali nos bastidores eram os mais afoitos, querendo que esse projeto entrasse. É só esse comparativo que eu estou fazendo. Se tiver que vir a discussão a redução do salário, bom, vamos vir, mas aí que seja no consenso entre todos os vereadores. Agora, não um momento politiqueiro e oportunista em época de pré-eleitoral, 2, 3 fazerem demagogia em cima do Parlamento de Caxias do Sul. Obrigado, senhor presidente. Com